O clima entre nós. Você já parou para pensar que o que mais tem no que a gente chama de planeta Terra é água? Pois é, mas não é uma água qualquer. Cerca de 70% da superfície terrestre é composta pela água dos oceanos. A água do mar está constantemente em contato com a atmosfera, que em muitas áreas do planeta tem uma fantástica capacidade de produzir outra água, a chuva. A relação entre essas águas, é de profunda intimidade. As mudanças que acontecem no mar interferem no ar e as alterações da atmosfera refletem nos oceanos. A camada limite de contato entre o mar e o ar revela a grande complexidade que é estudada pelos meteorologistas e também pelos oceanógrafos. O mar e o ar se entrelaçam eternamente, mas com espíritos e ritmos completamente diferentes. O mar é lento, a atmosfera é ligeira. O mar esfria e esquenta devagar. O ar pode esquentar e esfriar muito em menos de 24 horas. O ar que respiramos está cada vez mais sujo, mais irrespirável e comprometedor para a vida da superfície da Terra. Mas o mar também enfrenta problemas e talvez mais graves. É mais fácil de ver o ar do que o mar, mas ele também está ficando cada vez mais sujo. A sujeira do mar é talvez mais visível e uma parte da vida do mar está sendo perdida. Em alguns locais a sujeira é tão grande e ampla que aparece até nas imagens de satélite, as ilhas de plástico. No dia 12 de outubro comemoramos o Dia Mundial para a Prevenção de Desastres Naturais e também o Dia do Mar. E para entender um pouco mais sobre esta outra parte da vida da Terra, o podcast O Clima Entre Nós convidou para conversar o professor Alexander Turra. Ele é oceanógrafo e professor titular do Instituto Oceanográfico da USP, coordenador da Cátedra da Unesco para os Oceanos. Com o professor Alexander, vamos aprender um pouco sobre a vida marinha, a oceanografia biológica. Alexander, seja muito bem-vindo ao Clima Entre Nós e, desde já, eu agradeço muito a sua disponibilidade. Eu que agradeço, José. É um prazer estar aqui falando com você, falando sobre esse tema, falando para o seu público e falando dessa incrível interação entre o oceano, a atmosfera e as pessoas que estão no meio desse dinamismo que você muito bem relatou aqui. Um prazer. Ok. Alexander, eu gostaria inicialmente que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira acadêmica, sobre a cátedra, enfim, sobre um pouquinho assim, sobre esse curso de oceanografia da USP, que é talvez os mais jovens dentro da Universidade de São Paulo, né? Sim, bom, falando um pouco de mim, né? Na verdade, eu sou biólogo de formação e oceanógrafo de atuação, né? Eu não sou formado em oceanografia, mas a minha atuação está direcionada, eu leciono no Instituto Oceanográfico. Então, na prática, eu acabo fazendo isso, né? Trabalhando oceanografia, ensinando oceanografia com um forte viés biológico, que é a minha formação, mas também com algo que eu fui trazendo e buscando ao longo da minha carreira, que é a abordagem de gerenciamento costeiro, de conservação marinha, avaliação de impacto ambiental e governança. Isso traz um ente que muitas vezes não dialoga com a temática do oceano, que é o ente humano. Na verdade, a gente tem no oceano um sistema que a gente chama de socioecológico, porque ele envolve a parte ecológica do ponto de vista da visão ecossistêmica, uma vez que a gente tem abordagem física e abordagem biológica, física senso amplo, né, com a parte química e geológica, mas também temos o sócio que vai se beneficiar enormemente dos recursos e dos serviços providos pelo oceano e também, infelizmente, por meio de suas atividades em terra e no mar, vão causar alguns danos extremamente preocupantes que estão tirando a saúde desse importante ambiente, né, que sustenta a vida no planeta. Então, aliás, vai lá. Não, tudo bem. Aliás, Alexandre, só um comentário. Desde que o mundo é mundo, o mar é social, né? Afinal, se não fosse o mar, se não tivessem caído ao mar, nós não teríamos toda essa extensão. Quer dizer, o mar levou as pessoas no velho continente, né, para a expansão completa do social no nosso planeta. Né? Pois é, o mar é o espaço há 500 anos atrás.
a fronteira a ser transposta, mas na verdade ainda é que a gente tem muitas partes do oceano que são desconhecidas. Na verdade, a gente até brinca que se conhece mais da Lua do que do fundo do mar, né? Então a gente tem aí, e esse é um dos objetivos dos cursos de oceanografia, dos cursos de ciência do mar, de uma forma geral, porque envolve também aí a engenharia naval, engenharia de pesca e aquicultura, a própria biologia, cursos que transitam, né, nessa temática do oceano. Então a gente tem aí a responsabilidade de formar profissionais, pesquisadores e inclusive cidadãos que entendam a importância do oceano, entendam a importância e a complexidade da relação entre o ser humano e o oceano e a natureza, para a gente poder ter um caminho que seja auspicioso, que ajude a gente a não dar um tiro no nosso próprio pé. E mais tarde eu vou detalhar um pouquinho isso, porque na verdade essa temática ela vem sendo incorporada, internalizada pela década das Nações Unidas para a ciência oceânica, para o desenvolvimento sustentável, que vai ser vivida, construída, experimentada de 2021 a 2030. Então temos aí uma importante novidade para a gente poder colocar o oceano no topo da agenda nacional e internacional, para que a gente consiga, em 10 anos, uma melhora significativa na qualidade desse oceano e, obviamente, não necessariamente desconsiderando o desenvolvimento econômico, né? A ideia realmente é que a gente consiga usar o oceano, mas usar de uma forma sensata. E tem vários caminhos para a gente fazer isso, a gente pode comentar um pouco aqui ao longo dessa conversa. Porque assim, nós usamos o oceano, né, quer dizer, como a gente comentamos agora há pouco, aí, desde que o mundo é mundo, né, quer dizer, você usa o oceano como campo de aventura, mas como dali você tira o seu sustento. E o que a gente vê hoje é que tem partes do nosso oceano que talvez já não realmente estejam semi-mortos, talvez não tenham mais a mesma quantidade, ou certamente não tem mais a mesma biodiversidade que tinham há talvez 30, 40 anos, né? Da mesma forma como o homem está realmente interferindo, está causando modificações e talvez irreversíveis na atmosfera, ele também está fazendo isso, também já começou a fazer há muito tempo sobre o oceano, né? Então, assim, os dois estão no mesmo barco, estão sentindo também a parte nociva da influência do ser humano. Agora, só uma questão que eu gostaria de perguntar, que é uma curiosidade mesmo. Qual é a dificuldade maior da exploração do oceano? Bom, assim, a gente tem vários elementos ou vários tipos de recursos a serem explorados no oceano, né? Então, é uma pergunta que ela requer especificidades para cada tipo de elemento. Por exemplo, você tem os recursos pesqueiros, mas você também tem a aquicultura, que envolve a criação de recursos pesqueiros, que também demandam uma série de insumos, de uma série de preocupações, por exemplo, com as frentes frias. Então, por exemplo, no caso da aquicultura, tem mecanismos que fazem com que os tanques-rede, os tanques que cultivam peixes, por exemplo, eles sejam fechados e afundados quando vai passar uma tempestade, né? Então, a 10, 15, 20 metros de profundidade, a tempestade não é sentida e as estruturas ficam preservadas. Já a mineração submarina, ela é muito cara e ela depende muito do valor da commodity, do elemento que você está explorando, né? E isso tudo é ponderado ou temperado pelos tipos de impacto ambiental que essas atividades criam, né, ocasionam, e a capacidade do ambiente de reverter esses impactos. Então, por exemplo, na exploração do mar profundo, por exemplo, para se tirar metais de crostas que ocorrem em montanhas submersas, essa atividade ela causa danos que são praticamente irreparáveis, porque os organismos de mar profundo eles crescem muito rápido, têm uma maturidade sexual muito tardia, produzem poucos descendentes, e aí, com isso, você tem uma baixa capacidade de recuperação. Então, a gente pode falar de várias coisas, vários tipos de atividade, mas, por exemplo, praia, né? Praia é um ambiente marinho.
E a praia a gente explora para o turismo, né, para o lazer e para a recreação. É o serviço de lazer e recreação. E aí é uma atividade muito desenvolvida no país, normalmente em áreas tropicais e subtropicais, em função, obviamente, da questão, né, da temperatura do ar e da água, que faz com que a gente tenha aqui no Brasil e nesses países que tem mar nessas condições, faz com que as pessoas consigam usar o mar como mar e não, né, usar a praia como praça. Né? O que eu quero dizer, né? Existe uma conexão das pessoas com o mar, de entrar na água, isso vai depender da condição dessa água, né? Inclusive da temperatura. Em muitos locais se usa a praia como praça. Né? E aí tem... Né? E assim, a gente precisa lembrar, quer dizer, que se a gente pensar em navegações, exploração nos primórdios da exploração do planeta, né, as comunidades vão se formando realmente ao longo do mar. Então, quer dizer, essa parte da exploração do mar costeiro, né, do mar próximo, do que a gente chama de litoral mesmo, ela acontece há centenas de anos. Né? E também, certamente, aí já deu margem para muitos problemas também. Né? Existe uma coisa que é muito interessante, certamente falta muito para explorar. Né? O que a ciência, os estudos de oceanografia biológica indicam como assim, olha, nós conhecemos tantos % dessa biodiversidade do mar. Como é que está essa conta atualmente? O que a gente conhece no mar? Bom, tem estimativas que remetem porque assim, o mar é um ambiente que concentra a maior parte da biodiversidade do planeta, tirando insetos que tem, né, que predominam aí na dominância das espécies do planeta. No mar a gente tem muitos filos diferentes, muitos grupos diferentes, e tem muitos ambientes pouco estudados. Então, se você faz uma regra de 3 simples, considerando a área do oceano que já foi amostrada, que é ridiculamente pequena, uma área muito pequena, e projeta isso para a área disponível para ser estudada, a gente tem aí ordens de magnitude em termos de espécies para serem descobertas. Então a gente está falando aí de uma grande fronteira do conhecimento para a gente descobrir. A gente está falando de centenas de milhares a milhões de espécies, né? Envolvendo, obviamente, micro-organismos, envolvendo toda essa gama de biodiversidade que a gente tem no oceano. Então, é um ambiente riquíssimo do ponto de vista da biodiversidade e é um ponto riquíssimo do ponto de vista das oportunidades que ele gera. Eu acho que isso é um ponto importante que tem a ver com o que você estava falando da ocupação costeira e resgatando um pouco a história, né? Por que as populações acabaram se concentrando nessas regiões costeiras? Uma das explicações é que o mar também é uma fonte de alimento, e isso é muito claro no Brasil. No Brasil nós temos as tribos indígenas, né, que ocupavam a costa brasileira, produzindo o que a gente chama de sambaquis. Um sambaqui é um depósito de restos de alimentos predominantemente marinhos, e que não se degradavam com o tempo, como conchas, como ossos de peixes. E no litoral de São Paulo, aqui em Cananéia, Ilha Comprida, nós temos dezenas de sambaquis, que são montes, literalmente montes, muitos deles ainda preservados, que vão ser estudados, mostrando como inclusive como variava a dieta dessas populações indígenas ao longo do tempo. Muito curioso. Inclusive mostrando que nessa época, a gente está falando aí de alguns milhares de anos atrás, não tinha no registro, nesse registro meio fóssil, meio antropológico, não é fóssil, né, mas é um registro antropológico, não existia o mexilhão. Esse mexilhão preto que a gente tem nas nossas costeiras e que é cultivado, esse mexilhão não tinha nos registros. E isso levou a uma hipótese de que o mexilhão é uma espécie exótica. E realmente, os mexilhões que nós temos no Brasil, eles têm uma semelhança genética muito grande com os mexilhões da África. Então, aí é um elemento aí que ajuda a gente a fortalecer a hipótese de que esse animal veio em algum momento, né, pós o descobrimento do Brasil, né, para cá, em função talvez aí dos navios negreiros, talvez tenham vindo preso no casco, enfim, tem algumas hipóteses para explicar isso.
Mas então, Alexandre, mas falando disso, desculpa, assim, a questão da não, sim, ocupação, daí tem a questão portuária, né? Tem a questão portuária. Então, os portos nessas regiões estuarinas, e isso levou, obviamente, a essa situação que você descreveu, de adensamento populacional, numa época, 200, 300 anos atrás, ou até 500 ou mais, né, em que não se tinha saneamento. Né? E aí a gente começa com o problema da poluição, que é agravado hoje em vários locais. Então, hoje tem estudos, né? Tem um que nem é tão recente, de 2008, que mostrava que não tinha nenhuma região do mar, do planeta todo, que não tinha sido afetada por algum tipo de atividade humana, direta ou indiretamente. Ou seja, a gente conseguiu essa façanha. de botar o pitaco em tudo. E, assim, essa questão da poluição urbana no mar, eu acho que é uma coisa extremamente delicada. Isso aí é uma conversa aí, uma outra conversa realmente bastante complexa, porque nós ainda temos problemas assim seríssimos de saneamento, né, em relação ao mar. Chega a ser assim até vergonhoso, né, de no Brasil assim nós termos uma ocupação tão grande, né, da área costeira e ainda termos problemas tão sérios em relação a despejo, né, de dejetos no mar. Esse descaso, esse descuido, e não é por falta de tecnologia, não é, sabe? Aí, por isso que eu disse para você que, assim, para mim isso é um assunto muito delicado, é um outro assunto, porque envolve a governança, envolve atitude, envolve mudança, envolve, assim, Envolve uma visão de país. Uma visão de país, exatamente. Envolve uma visão de sociedade, sabe? Envolve, né, o meio ambiente, o nosso cuidado com outro ser vivo, né, que a gente pode falar que também é o mar. Então essa é uma questão assim muito Mas delicada. é importante você mencionar isso, Josélia, porque na verdade essa é a base de tudo que a gente está vendo. A gente pode colocar numa frase assim, né, que o mar está doente porque a sociedade está doente. Então você vê, por exemplo, por que a gente tem lixo no mar? Por que a gente tem esgoto no mar? Isso, uma das raízes é que a sociedade está doente. A gente tem aí, por exemplo, no Rio de Janeiro, 30% da população vivendo em áreas que não podem receber sistemas de tratamento de esgoto, de coleta e tratamento, porque são áreas de preservação permanente, que não poderiam ter sido habitadas, ocupadas. Tá? E elas são arriscadas, elas são áreas de risco, inclusive, para essas populações, em todos os aspectos, inclusive do ponto de vista meteorológico, dos desastres naturais. E principalmente. Principalmente essas conexões, a gente tem as pessoas morando em áreas de encostas, né? E aí no Rio de Janeiro também, lá no Niterói, a gente teve mais de 1.000 pessoas morrendo há alguns anos, no Morro do Bumba, né, se eu não me engano. A gente tem em Angra dos Reis, mais recentemente, a gente tem fenômenos que estão associados a essa ocupação, que é um reflexo de um fenômeno social, que é reflexo de um fenômeno econômico, que é reflexo de uma visão de país. É um país que não é para o brasileiro, é um país que é para poucos. Então a riqueza que a gente gera no país, ela não está sendo direcionada para beneficiar os brasileiros. Ela está sendo direcionada para beneficiar outros grupos de pessoas, né, de interesse, que expoliam a riqueza produzida no país, que não fica aqui. Então, eu acho que é um pouco isso que a gente tem que refletir. Né? Então, política, economia, sociedade tem tudo a ver com o oceano, e a gente precisa fazer essas relações. Né? E uma visão, você certamente já deve ter ouvido falar, mas o mar é tão grande, é tanta água, não vai, isso logo vai diluir, isso pode jogar que não tem problema, é tanta água, né? Não é assim? Para algumas coisas, essa lógica até funciona. Então, por exemplo, a lógica de emissário submarino, que é um método de tratamento de esgoto que é recomendado em áreas onde tem muito adensamento, áreas muito planas, áreas em que você não tem condição de fazer uma estação de tratamento tradicional. Os emissários, eles são criados usando essa função, esse serviço que o mar presta de diluição e de processamento dos nutrientes na matéria orgânica particulada que tem ali. Isso é fantástico. Isso faz com que navios, por exemplo, navios de transporte de pessoas ou de carga, possam jogar no meio do mar
matéria orgânica processada, né? Matéria orgânica, como fala isso? Processada no sentido de triturada, né? Ok. E a lógica é a mesma. Aham. Mas a gente não tem só isso indo para parar no mar. A gente tem poluentes que não se diluem, né? Eles são persistentes, eles não são processados. Nós temos, por exemplo, o lixo, o plástico, por exemplo, né? Que é um produto que não deveria estar no mar, ele está indo porque a gente tem uma série de problemas de vários aspectos, desde a concepção dos produtos até a má gestão. A gente tem as fibras das roupas sintéticas que saem das máquinas de lavar e caso você não tenha um sistema de tratamento, vão parar no mar. Então, o mar ele não é tudo isso no sentido de lidar com todas essas agressões, né? É que nem a gente, o mar é que nem a gente toma uma friagem aqui e está com um outro problema ali, de repente, uma coisa não causa um colapso, mas as 3, 4, 5 coisas juntos causam um colapso na pessoa, e a pessoa morre. E o oceano está indo numa tendência de perder essa qualidade, essa saúde e morrer. E está morrendo em alguns lugares. Só em 2008 mesmo a data do outro estudo, teve outro estudo que indicou que no mundo havia 400 zonas mortas. Zonas mortas são aquelas zonas em que não tem vida, não são alguns micro-organismos. São aquelas regiões que têm cheiro de ovo podre. Né? Aquelas regiões que têm cheiro de ovo podre, aquelas regiões, né, que têm um cheiro característico, né? Deixa eu entender o que você quer dizer com zona morta no oceano. Uhum. Né? Significa o quê? Não nasce mais peixe, ninguém vai para lá, ninguém quer aquele lugar? Isso, uma zona morta é uma zona, a princípio, anóxica, uma zona sem oxigênio, uma zona em que não tem vida, a não ser alguns micro-organismos que vivem na ausência de oxigênio. E esses organismos, eles têm um metabolismo, eles têm esse funcionamento que libera alguns gases, que tem esse cheiro característico de ovo podre que a gente sente aqui no Tietê, de vez em quando, no Pinheiros, ou quase sempre, né? E que remetem a um ambiente extremamente agredido. É claro que essas zonas mortas podem ser revertidas. E no mar, elas são mais facilmente revertidas por conta do dinamismo do oceano, das correntes, das marés. Mas se a agressão continua, a gente vai ter uma zona morta mais permanente, né? E isso tem acontecido no mundo e aumentado. Esse é um grande problema. Isso que nós chamamos de zona morta, ela acontece próxima à superfície ou são áreas em profundidade? Ou o ambiente das profundezas é uma outra vida, é um outro espaço? Então, tipicamente a gente está falando de áreas bem costeiras. A gente está falando do fundo da Baía de Guanabara, a gente está falando, por exemplo, da Lagoa de Araruama, né, de Saquarema. A gente está falando de áreas embaiadas com baixa circulação, né, de água. Mas, assim, as lagoas de Araruama já são consideradas zonas mortas? Ela teve uma fase, né, em que ela tinha, em uma parte dela, essa característica que eu estou falando. A Lagoa de Saquarema também, né? A Baía da Guanabara, na região mais profunda. Sim. Também. Então, assim, e essas zonas mortas, não necessariamente elas são permanentes, elas podem ocorrer numa época do ano, quando aumenta essa entrada de esgoto, quando você tem uma baixa circulação, uma temperatura mais alta. E aí a gente tem, então, essa degradação bastante visível. Ela é visível pelo cheiro, né? É diferente do lixo, também, que é visível pelo olho, né? É visível, ele chama muito a atenção. Então, são elementos que são muito fáceis da gente perceber, mas nós temos inúmeros outros que agredem o ambiente marinho que a gente não vê e que podem, eventualmente, fazer mal para a gente. Nós temos os novos fármacos, né? novos poluentes, que são fármacos que a gente elimina na urina. Né? Então, antidepressivos, anticoncepcionais, antibióticos, que acabam indo parar no oceano e causando aí efeitos na biodiversidade. Então, temos aí problemas sérios a serem equacionados. Alexander, assim, certamente o ambiente marinho ele é determinado por diversos fatores, né? Temperatura, a salinidade, né? Como é que é mais ou menos essa divisão? Porque, assim, quando a gente está falando dessa interação, a gente tem que lembrar o seguinte, que, na verdade,
todo mundo depende do Sol, né? A atmosfera depende do Sol e o mar depende do Sol. Então, em zonas onde você tem menos nebulosidade, você tem uma maior insolação sobre o mar, né? Então, aquela evaporação que acontece ali vai ser maior, aquela temperatura, aquela mistura, tudo é diferente, né? As zonas onde você não tem grande diferença de temperatura, por exemplo, você vai ter também menos vento, né? A temperatura, as grandes diferenças de temperatura causam muita turbulência, então você também tem muito vento. E o vento altera também a superfície do mar, né? Ou se você tem áreas onde você tem, por exemplo, muita chuva, o período, por exemplo, das monções, né? Que acontecem na Ásia, na Índia, quer dizer, é uma quantidade de água que cai numa determinada época do ano que é uma coisa absurda. Nós estamos falando, às vezes, assim, de 1.000 milímetros que cai no mar em um dia, né? Quer dizer, mais do que a média anual de chuva em alguns lugares do nosso Nordeste, né? E cai num dia. Então, quer dizer, essas alterações, ou seja, da quantidade de chuva, da nebulosidade, da insolação, né, também vão afetar a vida marinha. Sem dúvida, sem dúvida. E, na verdade, assim, eu acho que é legal você trazer essa visão do Sol, né? Porque a Terra é um sistema termodinâmico. Sim. E é termodinâmico fisicamente e biologicamente, no sentido de que essa energia ela vai se transformando, né, e ela vai passando na biologia de um nível trófico, no nível alimentar, para outro. E o primeiro nível trófico que a gente tem, que domina o ambiente marinho como um todo, é o nível que depende da luz do Sol, que são os organismos fotossintetizantes. A gente chama eles de produtores primários, porque eles vão pegar essa luz do Sol, eles vão pegar o gás carbônico que está na atmosfera, né, e eles vão fazer uma transformação, a fotossíntese, que vai gerar o alimento, né, que é a base para o funcionamento do organismo. E esse organismo, se construindo dessa forma, ele é a base da alimentação de outros níveis tróficos, né, dos herbívoros. Isso vale para a Terra também, né, não só para o mar. Então é muito interessante você ver essas conexões. Então, obviamente, se você tem menos insolação, menos energia chegando, você tem menos fotossíntese. Tanto é que abaixo de 300 metros de profundidade no mar, basicamente, né, que já seria um grande extremo aí, né, um extremo, a gente não tem luz. E essa região, ela basicamente vive em função do que cai de cima, do que afunda de cima, né? Então, é o que se chama de neve marinha. São pequenas algas, pequenas bactérias, né, organismos muito pequenos que acabam morrendo, e aí aquela matéria orgânica vai para o fundo. Se depositando lentamente. Neve Exatamente. Marinha? Chama neve marinha. Claro que às vezes dá uma avalanche, né? Às vezes dá uma avalanche. Quando morre uma baleia, né? Essa baleia essas carcaças de baleia no fundo do mar são um oásis para a biodiversidade. E não é um fenômeno muito raro, não é muito raro. Então você tem isso ocorrendo e tem uma importância muito grande, não só na geração de alimento, né, mas também para essa biodiversidade ir de um local para outro, né? Então elas usam as carcaças de baleia como ilhas. E aí as larvas de um determinado organismo, quando encontram uma carcaça de baleia, ele acaba então vira uma casa. Recrutando, vira uma casa, e daí ele vai comer ali, vai crescer ali, vai reproduzir, e daí as larvas vão seguir para outro lugar. Mas, no fundo do mar, a gente tem os ambientes que têm atividade vulcânica, que são chaminés, como se fossem grandes chaminés, né? Grandes áreas com pequenas chaminés, na verdade, que liberam água quente com gases. E as bactérias e alguns organismos que vivem nesse lugar conseguem se aproveitar disso. E aí tem um fenômeno que não depende do Sol, da energia do Sol, que a gente chama de quimiossíntese, ou seja, geração de alimento a partir de reações químicas. Isso é fantástico. E isso explica uma grande biodiversidade nesses locais, que são muitas vezes foco de interesses de mineração marinha, né? Mas são frágeis. Então a gente tem aí uma coisa muito complexa. E tem um outro fenômeno que você não disse mais diretamente, mas fez alusão, que são essas conexões, né? A conexão da Terra com o mar, do mar com a Terra, a conexão
ar com mar e do mar com o ar. E aí o que a gente tem? A gente tem um ciclo da água, como a gente estava falando, mas tem o ciclo de outros elementos, como o carbono, né? E aí a gente tem o gás carbônico, que tem um efeito na atmosfera que a gente chama de efeito estufa, que é maravilhoso, porque sem esse efeito estufa, não existiria vida como a gente tem hoje na Terra, Sim, porque sim. esse efeito estufa faz com que a Terra tenha essas características. Mas se você enche a atmosfera de gás carbônico, o efeito estufa vai aumentar e a gente vai ficar com muito, né, com a temperatura elevada. E aí tem duas consequências. Uma delas é que esse excesso de gás carbônico ele vai se beneficiar, ele não vai aumentar tanto, porque ele se beneficia de uma capacidade do oceano de absorver esse gás, esse excedente. Então, se não tivesse oceano, a temperatura na Terra já teria aumentado um monte, muito mais do que aumentou por conta da função do oceano de absorver esse gás. Só que lá no oceano esse gás sofre transformações e vira ácido, o ácido carbônico. E essas reações levam à geração de íons hidrogênio, né? E isso leva à acidez do oceano. Isso é um grande problema, é um Opa! gigantesco problema e é um problema global. E isso é um dos problemas, porque, é claro, como você tem essa interação da temperatura do ar com a água, você pode ter áreas do oceano que estão mais quentes. E mais quente significa mais evaporação, e mais evaporação pode significar furacões de maior intensidade, né? Ou mais furacões, como a gente tem visto aí os registros nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Furacões mais numerosos e mais intensos. Esse ano, só um comentário à parte, o ano de 2020, ele é realmente assim, um outro marco na vida do planeta, sem dúvida. É antes e depois de 2020 que a gente vai ter, né? Muita coisa está acontecendo nesse ano, né? E uma das coisas, você falou agora nos furacões, uma das coisas extremamente interessantes, nós estamos muito perto, está faltando, parece que uma ou duas tempestades nomeadas para que 2020 tenha o recorde desde o início das medições. É uma coisa absurda. Assim, a questão aí, por exemplo, é que as pessoas realmente vão ter noção do que é essa interação, porque nós estamos falando, né, do maior aquecimento do mar, do maior resfriamento do mar, nós estamos falando, por exemplo, de El Niño e de Laninha. Né? E isso porque, assim, nós estamos falando desses ciclos oceânicos, né? Na verdade, atmosféricos oceânicos, e que nós conhecemos muito bem, porque, né, lá atrás, nos anos 70, né, o Oceano Pacífico foi muito estudado, ele foi muito medido, né? Nós precisamos urgentemente fazer isso no nosso Atlântico, especialmente no Atlântico Sul. Nós não temos essas medições, porque às vezes as pessoas perguntam, mas por que isso, por que aquilo? Será que existem ciclos, né, no Oceano Atlântico Sul? Mas certamente existem, é que nós ainda não conhecemos, né? Assim como nós na atmosfera precisamos medir para estudá-la, né, o mar, nós também precisamos dessas medições para a gente poder se debruçar em cima e realmente medir isso. Né? O oceano é assim, né? É óbvio, você precisa das medidas para poder entender o que está acontecendo e para poder tomar atitudes, inclusive de prevenir mortes, perdas de patrimônio, né? E aí a gente tem um grande problema, que é o que a década que eu mencionei anteriormente pretende resolver, ou pretende ajudar a resolver, que é exatamente isso, a ciência que nós precisamos para o oceano que queremos, né? E o oceano que precisamos para o planeta que queremos, para o futuro que queremos. É bem isso. Então, assim, o que a gente está precisando? A gente está precisando do que a gente chama de oceanografia operacional. A oceanografia que vai ter dados sendo coletados sistematicamente para específicas, né, finalidades, como, por exemplo, alimentar modelos que vão fazer com que a gente tenha uma previsão do tempo, por exemplo, né, mais apropriada, mais refinada, mais precisa. E com isso, a gente precisa de investimento. Né? E eu não estou aqui falando para ficar passando chapéu, não. Mas olha só, o que isso significa? Significa a gente ter boias, por exemplo. Significa a gente ter satélite. Porque
porque o satélite tira algumas informações do oceano, da superfície. Sim. As boias também tiram algumas informações do oceano, e elas são importantes para validar o que o satélite está medindo. Exatamente. Você tem ali. Aí você tem também outros tipos de equipamento que vão na coluna da água, na boia. Mas isso é uma medida pontual. Então o que a gente faz? A gente está buscando mecanismos, e aí a gente precisa das embarcações, também para instalar a boia, mas também para fazer para monitorar todo o locais. caminho. Sim. E aí que vem uma grande coisa que é o seguinte: o desenvolvimento tecnológico está fazendo com que a gente tenha equipamentos autônomos. Então nós temos hoje um sistema de flutuadores chamado Argos. São flutuadores que vão para a superfície, vão para o fundo do mar e emergem a cada um certo número de dias, e quando ele emerge, ele comunica com o satélite e manda informação. Nós temos gliders, que são como se fossem torpedos, que navegam sozinhos e vão obtendo informações. E toda vez que eles sobem para a superfície, eles jogam para o satélite a informação. E a gente tem diferentes tipos de equipamentos que podem fazer com que a gente tenha um custo menor essa informação que a gente precisa, só que isso precisa ser colocado em prática. E aí a gente tem várias dificuldades. O custo de comprar um navio, o custo de comprar uma boia, de manter um navio, manter uma boia. Isso envolve gente, envolve rancho, envolve comida para a embarcação, envolve docar o navio, envolve seguro do navio. Não é uma coisa assim. Então o Brasil pensou um tempo atrás num instituto que teria um pouco esse papel, que seria o Instituto Nacional de Pesquisas Oceanográficas e Hidrográficas, que está sendo rebatizado como Instituto Nacional do Mar, o INMAR, e tem um grande apoio no Ministério de Ciência e Tecnologia para ser instituído. Ele teria uma função parecida com o INPE, não é exatamente Sim. isso, mas é de gerenciar embarcações, de fazer manutenção de equipamentos, de fazer capacitação das pessoas para trabalhar mas muito voltado para pesquisa, mais pesquisa do que... Não, voltado para pesquisa. Pra operação mesmo. Operação, a geração de informação voltada para, por exemplo, a previsão do comportamento do oceano. Né? Então, a pesquisa as universidades estão fazendo, os institutos que já estão aqui, né, como o IOUSP, a FURG, Federal de Pernambuco, Federal do Ceará, a gente está fazendo, vai continuar fazendo, mas não tem, por exemplo, um sistema medição, que a operação. Isso, e que inclusive articule todo esse conhecimento, esse capital humano que existe no Brasil todo. A gente está falando de milhares de profissionais e talvez centenas de instituições que têm o potencial de criar uma rede. E aí o que acontece? Olha que bacana. A Secretaria Executiva da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar criou nesse ano um sistema, que seria um sistema de informação da Amazônia Azul. A Amazônia Azul, que é essa grande área de mar, de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, que o Brasil tem responsabilidade, sobre a qual o Brasil tem responsabilidade, e a qual, né, ele pode usar, para que a gente possa entender o que está acontecendo e concentrar essa informação. Então, ele está no momento de conceito, mas é um sistema que tem um potencial muito grande de funcionar ou de amparar serviços como o CPTEC tem, né? Para a gente poder ter as previsões, ter serviços para, por exemplo, entender quando vai ter uma chuva pesada num lugar e no outro, para direcionar a defesa civil, para proteger embarcações, quando está vindo uma ressaca muito forte, os navios que aportam e que vão ficar 2, 3 dias sem poder entrar no Porto de Santos por conta de uma ressaca, né? Aquelas ressacas monstros, né? Nós fazemos isso com frequência, né? Esse tipo de previsão, quando a gente fala, por exemplo, nós da Climatempo, embora a gente fale tudo bem, a previsão do ar, mas o mar também está sempre envolvido, né? Até porque você tem, às vezes, ciclones e tem frentes frias e tem anticiclones tão poderosos, né, que eles vão mexer com o mar. Né, vão mexer com o mar e vão mexer com uma parte do mar que está muito próximo das pessoas, então eles vão interferir nas pessoas, tá? Então aí a gente engloba tudo mesmo, né? Agora, Alexandre, e a parte, por exemplo, me parece assim que nos falta talvez um grande projeto para o Atlântico Sul, né? E aí eu estou falando alguma coisa de cooperação internacional mesmo, assim, porque... Pois é, né? Mas a gente tem aí alguns movimentos, né? Na verdade, temos aí cerca de
4 grandes projetos focados no Atlântico e que estão amparados em parte na Convenção de Belém, e que fez com que houvesse uma cooperação científica na região. Tem inclusive editais lançados pela União Europeia e que vem financiando algumas iniciativas. Mas é claro, o Atlântico Sul é sempre uma grande lacuna de conhecimento. E o Brasil tem uma posição estratégica no Atlântico Sul, geopoliticamente falando e cientificamente falando. Nós temos aí, do outro lado do Atlântico, a África do Sul, que é um país com uma capacidade de pesquisa oceanográfica razoável, né? Não se equipara do Brasil. Nós temos a Argentina também, uma capacidade razoável, mas o Brasil é o grande líder científico, não estou falando isso por nada, assim, mas simplesmente por constatação. Né? Sim. Isso vem sendo trazido em relatórios internacionais sobre produção científica. E a gente tem aí essa possibilidade de aumentar isso, mas para isso a gente precisa de investimento. E investimento não é gasto, né? Assim, não é a lógica de gasto, estou gastando com isso. A gente está falando de segurança, a gente está falando de oportunidades de negócio, a gente está falando de um negócio chamado economia azul, né? Que é um nome meio usado de forma equivocada, né? Que seria a ideia de uma economia sustentável do oceano, né? Que faça com que a gente consiga explorar benefícios, recursos e serviços que os oceanos nos prestam. Por exemplo, é muito importante a questão de seguro, né? As empresas de seguro, em relação a embarcações de lazer e recreação, ou mesmo embarcações comerciais, em relação a esses grandes eventos climáticos, né? Esses grandes episódios de chuva, de tempestade, que acabam levando a sinistros. Então, as empresas de seguro estão muito interessadas nesse tipo de coisa. Isso você faz como? Né? Você faz usando várias ferramentas. E hoje é possível, inclusive, você ter algo parecido como o Waze do mar. Né? Então, trabalhando na lógica de Big Data, na lógica de que as embarcações que estão no mar também estão produzindo informações, né? As pessoas que estão no mar estão produzindo informações, e isso alimenta um grande sistema em tempo real que permite com que a gente, por exemplo, possa entender que tem algum barco, algum navio petroleiro com um comportamento esquisito passando ao largo do Brasil e que eventualmente aquele navio pode ter um vazamento e esse óleo chegar na nossa costa e atingir 3.000 quilômetros dela. Né? Então, a gente está falando inclusive de coisas que poderiam ter evitado esse grande desastre que a gente teve no Nordeste. Há pouco que a gente mais ainda de um não ano. sabe o que aconteceu. Né? Até hoje não sabemos, né? Não. Efetivamente. E talvez a Já gente foi não vai ficar sabendo. Um pouco sobre isso, Alexander. Esse óleo, ele foi depositado, né? Ele está sendo depositado. O óleo ele tem um comportamento complexo quando vaza no mar. Né? Ele tem vários componentes e cada componente tem um comportamento. Os componentes mais leves, né, eles volatilizam, vão para a atmosfera. Okay. Tem outros componentes que eles se dispersam na água, eles formam como se fosse um espelho na superfície do mar, mudando a tensão superficial. Isso, inclusive, pode ser possível de pegar por radar, né, esse tipo de fenômeno. E parte do óleo vai para o fundo. Né? E aí o que acontece? O que chega flutuando na praia é uma parte disso. O óleo que vazou no Nordeste foi um óleo diferente, era um óleo mais denso que navegou embaixo d'água. Então o satélite não pegava. Precisava de uma correção, precisava de um filtro ali, de uma abordagem. Até não é teoricamente difícil de se fazer, mas não se tinha na mão uma ferramenta para se olhar embaixo da água 1,5 metro, o que é possível. Tá? E aí o que acontece? Na costa, quando esse óleo começa a chegar, parte do óleo está ali no fundo. E aí o que acontece? Quando você tem um evento, né, de maior energia no mar, esse óleo é arribado, ele é jogado para a praia. Dependendo do tempo que esse óleo passa no fundo, ele se mistura com o sedimento, ele se enrijece, formando o que se chama de bolas de peixe, né? Tar balls em inglês. E isso é muito comum, você encontra lá em Paranaguá, na Ilha do Mel, por exemplo, é muito frequente você encontrar bolas de peixe ali, que estão ali sendo retrabalhadas e que eventualmente arribam. Isso que está sendo visto no Nordeste hoje, né, que é possivelmente um resultado tardio ainda desse episódio. Mas
um grande compartimento onde esse óleo fica é a biodiversidade. Então nós temos óleo nos manguezais ainda, que não foi retirado, que está impactando o manguezal, nós temos óleo nos recifes de coral, inclusive nas praias, porque na praia parece até mais simples, né, de tirar o óleo, né, tirando aquela areia da superfície, mas esse óleo percola para camadas superficiais. E nós temos a biodiversidade, os organismos, né, muitos deles ainda possivelmente impróprios para consumo. E isso é um grande problema, porque muita gente nessa região vive de comer pesca, peixe como uma única fonte de alimento, claro, ou de vender esse peixe como uma única fonte de renda. Então a gente está falando de um colapso de uma região que depende disso e do turismo, que também come peixe. Eu poderia comer esse peixe e esse turismo que foi Mas que controle nós estamos tendo? Então, hoje nós temos aí o CNPq com um edital que foi lançado e vários projetos sendo contratados para avaliar o efeito, né, e a continuidade desse sinal na biodiversidade, nas comunidades costeiras, no próprio ambiente, né? Então, tem aí uma série de pesquisadores na costa praticamente inteira do Brasil, mas, claro, mais concentrada no Nordeste, fazendo essas pesquisas. Os resultados a gente ainda vai ter que esperar um pouco para ver, mas essa foi uma reação do Ministério da Ciência e Tecnologia que está demonstrando uma preocupação diferenciada e interessante com o ambiente marinho. Alexander, nós já conseguimos matar alguns pedaços de mar, particularmente nessas regiões as costeiras, onde você tem um maior adensamento, mas aí nós temos, me parece que é o seguinte, não dá para contar com uma percepção natural de que, isso faz mal para o mar, não, eu não vou fazer isso porque isso faz mal para o mar. Infelizmente, talvez a maior parte da sociedade não tem essa percepção. Isso faz mal para o ar. Não, a gente não consegue chegar até lá. Precisa ter uma catástrofe muito grande, né? Precisa ter muito problema de pulmão, precisa ter muito óleo, né? Precisa ter muita morte de peixe ali na sua porta para você perceber que tem alguma coisa errada acontecendo aqui, né? Não tá, nossa, o que será que está acontecendo aqui? Nós estamos já chegamos em algumas situações para alguns setores num limite de que, olha, não dá mais, eu não consigo mais fazer nada, eu já morri aqui, né? Para que nós tenhamos uma vida melhor nesse planeta. A vida daqui para frente, a nossa vida como seres humanos, como vida biológica nesse planeta, ela passa por um repensar de como nós vivemos nesse planeta. A gente passa realmente por essa ideia de sustentabilidade. Não tem mais como a gente viver sem pensar nisso. Tanto que, né, hoje a ideia sustentável, a ideia de sustentabilidade, ela está agora na mesa de negociações e cada vez mais, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco para nós, né, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, mas eu acho que você tem muita propriedade para falar nisso. Qual é o seu recado, né, para que nós realmente tenhamos dos mares o melhor? Pois é, dos mares o melhor. Para ter dos mares o melhor, a gente tem que ter da sociedade o melhor, né? E como eu tinha falado antes. E é claro, né, a gente tem alguns desenvolvimentos teóricos e filosóficos na humanidade e que vão fazendo com que a gente vá mudando o paradigma, vá mudando a forma como a gente vê as coisas. Isso não é uma bandeira A ou B política, isso não é uma cor A ou B do arco-íris, isso não é nada, é simplesmente um avanço da sociedade que vai fazendo com que a gente entenda que a gente tem gerações futuras, a gente tem um compromisso ético com elas, né? E a gente tem um compromisso isso está na nossa Constituição. Compromisso com vida. Com a vida e com a vida de quem não nasceu ainda, né? Isso é um compromisso muito forte, só que não necessariamente as pessoas têm esse tipo de reflexão. E tem várias formas de ter uma visão enviesada, né? Inclusive quando a gente fala do próprio indivíduo. Mas, por exemplo, você tem uma visão imediatista.
econômica muitas vezes, que vai fazer com que se explore um recurso de forma inapropriada. Um exemplo são os camarões no manguezal. Acabei de escrever um texto, tem uma coluna na Scientific American Brasil, em que eu abordo essas coisas, e cada vez mais eu estou trazendo esses assuntos assim. Teve a revogação da resolução 303 do CONAMA, que tinha um papel ainda de resguardar o não uso, na verdade, do manguezal, que é uma área da União, é uma área do povo brasileiro, e que estava sendo permitido, né, se desejava que se criasse camarão nas áreas em que não tem a floresta, nas áreas de Apicum e Salgado, que são umas áreas mais altas no Entremarés, na região Entremarés, mas que são região Entremarés e fazem parte do mangue e são super importantes para a funcionalidade do mangue, que basicamente sustenta a produção pesqueira que se pesca no Brasil. Só isso. Né? Por quê? E aí aquela coisa, né? Mas uma coisa é ser eu estava até escrevendo, né? Falando de ser o eco-chato, o bio-desagradável, né? E você não trazer alternativa. Só que a alternativa para isso já existe. Não tem a menor justificativa de se criar camarão e manguezal. Nenhuma. Porque tem duas soluções. Uma locacional e uma tecnológica. A tecnológica é um negócio que chama cana e bomba. Então, assim como um cara que cria boi, um cara que cria tilápia e um cara que cria porco comprou uma terra para criar, o criador de camarão tem que comprar a terra e não querer fazer isso numa área de domínio da União que ele só vai pagar um impostinho ali e vai deixar depois degradado se o negócio não der certo ou se uma doença, como já tem, né, vier aqui acabar com a criação. Então, essa é uma solução. Então, internaliza esse custo daí, é bacana. E a outra é que o próprio Ministério da Pesca, em 2012, 13, já tinha uma proposta, que hoje não é mais o Ministério da Pesca, na época também não era a Secretaria Especial de Agricultura e Pesca, uma proposta de desenvolvimento da carcinicultura no semiárido nordestino, usando a abundância de água que se tem, salobra, no subsolo. Hoje nós temos lá no semiárido um monte de famílias, e olha que legal, a transformação que se faz numa área em que a princípio não nasce, né, nada, porque falta chuva, aí a gente acabou de passar um ano desgraçadamente árido, né? Vocês aí sempre mencionam, né, a questão das secas, e aí a gente tem aí uma atividade econômica muito importante para ser desenvolvida de forma a distribuir renda. Então, esse é um exemplo. Assim como, por exemplo, no âmbito individual, você tem, eu escrevi um outro texto falando do ambientalista tabagista, e de como é difícil, por exemplo, você trabalhar a mudança de comportamento pela educação ambiental usando só a ciência. Porque se fosse usar a ciência, ninguém fumava mais, né? Porque há evidências inúmeras aí, né? Só que não é só isso. É claro que o cigarro tem um lancezinho do vício, né? Mas imagina só falar o seguinte, tá vendo essa garrafinha aqui? Se você jogar aqui, ela vai parar no mar, daqui 200 anos ela vira uma partícula de microplástico que vai estar num peixe, ou vai estar num mexilhão que você vai comer, né, que o seu tataraneto vai comer, e ele vai eventualmente ter uma dor de barriga, por exemplo, né, falando de forma estereotipada. Qual a relação causal entre o efeito, a ação e a ação? Hoje o efeito que ela causa em mim, no caso do cigarro, é imediato. Então o que isso mostra? Mostra que a razão não é o único elemento que muda a atitude. Nós temos duas outras coisas, que é a emoção e a vontade. E é por isso que a gente precisa trabalhar muito com exemplos, com a comunicação, com os formadores de opinião, para que a gente tenha essa mudança de comportamento. Né? Eu adoro camarão. Eu quero que a carcinicultura do Brasil ela se expanda, ela seja sustentável, mas não no manguezal. Assim como outras coisas não podem ser feitas do jeito que elas vêm sendo feitas. Assim como você consegue hoje com a ciência prever com 1 ano e meio de antecedência se você vai ter chuva abundante ou seca abundante na Amazônia, e você vai poder então falar o seguinte: eu vou autorizar ou não o controle, né, das roças com fogo naquela região naquele ano, se adaptando às mudanças climáticas e não criando a tempestade perfeita ou a queimada perfeita, né, com muita dor falando isso, que está acontecendo esse ano no Pantanal e no Nordeste. E daí se criam, né, figuras folclóricas como o boi bombeiro, que tem uma lógica científica que é deturpada em função de interesses imediatistas. Enfim, né, a política, e aí a questão de usar o conhecimento científico, que é renegado no caso das mudanças climáticas, né, dos negacionistas, né, no caso das vacinas agora, aí temos aí 17% a 20% da população que não acha que é importante tomar vacina. E aí é o império do individualismo,
É o império dessa visão neoliberal que faz, meu interesse individual prevalece sobre o coletivo. Se a gente caminhar assim, esse mar não vai estar para peixe, né? Fazendo um trocadilho bem infame, né? E o mar, né? O mar e a sociedade vão degringolar. A gente vai ter aí um problema seríssimo. Não é o que eu quero, não é provavelmente o que você quer, não é o que seus ouvintes gostariam, e é algo que a gente tem que fazer, né? Porque isso vai afetar a gente indiscriminadamente. Eu sinto, Alexandre, assim, que muitas vezes falta mesmo informação. A gente precisa arranjar uma forma eficiente de mudar algumas atitudes, de ensinar alguma coisa, mas principalmente de conscientizar, fazer o cidadão, né, ter um pouco mais de consciência do uso, né, daquilo que você está fazendo. Né, quer dizer, tenha consciência de que você está diante desse gigante, que a hora que você olha para aquele mundão de água, né, que aparentemente não está acontecendo nada com ele, ele estará parado, de vez em quando dá umas ondas, né, mas assim, que ele realmente, ele também pode te dar a resposta. Assim como a gente fala assim, a atmosfera está dando a resposta daquilo que a gente está fazendo, o mar, talvez você não esteja vendo, mas ele já está dando a resposta. Né? Pois é, mas tem um ponto, José, eu acho que é importante fazer essa referência a estratégia que se tem para fazer essa mudança que você está fazendo. A gente tem tudo para fazer isso. E a gente tem heróis e heroínas que vão fazer essa mudança, que são os professores e as professoras. A gente tem um contingente imenso de pessoas obstinadas e abnegadas, né, que estão aí militando, trabalhando para uma educação de qualidade, né, sem questões ideológicas, né, nessa discussão, mas trabalhando coisas como, por exemplo, isso que foi criado mundialmente, que está sendo trazido para o Brasil, que é a ideia de uma cultura oceânica, de uma alfabetização ou um letramento oceânico, né? E isso está permeando, está começando a permear o Brasil, e a gente vai ter ao longo da década a oportunidade de trazer para os nossos professores um pouco mais essa visão e de ter nas escolas esse tema sendo tratado de forma crítica, de forma para que os alunos entendam, né, por que o mar está doente. E eles vão ver que o mar está doente porque a comunidade em que eles vivem está doente, porque a gente tem desemprego, a gente tem muita concentração de renda, a gente tem corrupção, né? A gente tem muitas coisas que precisam ser combatidas para a gente poder ter um mar, ter um ambiente, ter uma vida digna, né? Que é o que todo mundo deseja. Só que não pode ser só para alguns, tem que ser para mais pessoas. Tem que ser para todo mundo. Olha, faço votos então que nós tenhamos aí essa educação oceânica, né, aí sendo ampliada, e que ela logo venha e que realmente tenha bons frutos. Nós também temos acho que ampliar também essa educação sobre o ar, né? Acho que é o ar que você respira e eles dois estão juntos, isso também tem que ser feito, né? Mas eu acho muito, muito bonita essa ideia de nós termos uma educação oceânica, porque realmente falta o conhecimento, e é isso, ele começa lá na escola, começa em pequeno, a gente precisa, né, cada vez mais mostrar que você não pode fazer desse mundão de água que você vê na sua frente a sua lixeira. E depende também de comunicadores, de canais como você, né, como vocês, que têm levantado a bola dessa questão e que têm tratado ela de forma bastante robusta, bastante séria e profunda, né? E isso é muito importante na construção de uma visão oceânica para o país e sustentável de uma forma geral, não só falando do oceano, né? Então, eu queria parabenizar você e Climatempo pelo interesse na temática e a possibilidade da gente trazer um pouco, né, do que está sendo discutido no Instituto Oceanográfico da USP, na Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, tanto nacionalmente quanto internacionalmente aqui. Parabéns. Olha, eu só tenho a agradecer a Alexandre Turra pela nossa conversa, que foi muito instrutiva, muito, muito legal. O Clima Entre Nós fica por aqui. Eu espero que vocês tenham tido, então, uma escuta bastante instrutiva,
né, e aprendido um pouco mais sobre o nosso mar, né, e do que é que nós estamos fazendo com o nosso mar. Você pode entrar em contato com o Clima Entre Nós através do e-mail podcast@climatempo.com.br. As suas críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Muito obrigada e até a próxima.